Hoje eu quero te ensinar o segredo que levou Davi direto da caverna de Adulão ao trono de Israel. Você não pode perder. Eu sou o Dr. José Rogério, sou médico, especialista em medicina interna, cardiologista e pós-graduando em neurociência e psicologia. E neste canal eu te ensino a ter saúde, mas não saúde física somente, também mental e espiritual. Porque esse quarteto é muito importante para a nossa vida. Eu quero compartilhar contigo, como de costume, o Salmo 125. Muito conhecido por todos vocês, mas talvez você não tenha visto tudo que Deus quer te falar por meio deste salmo. Porque nós só vemos aquilo que queremos ver. Muitas vezes perdemos oportunidades, e às vezes grandes, por não enxergar algo que está ali na nossa frente. E nós não enxergamos. O que diz o Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre como os montes que cercam Jerusalém. Assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Já parou para pensar o que Deus quer te falar através da palavra de Davi? O sentimento de segurança que essa palavra te traz. Se você confiar no Senhor, será inabalável. Assim como o Monte Sião está há milênios e não se abala. Você sabe onde Davi estava quando ele escreveu este salmo? Em que momento da vida ele estava passando? Eu não sei se você sabe, mas neste momento Davi estava sendo perseguido por um rei. Na época, Saul, o homem mais poderoso daquela época. Davi estava escondido, com medo, com fome, passando por talvez o momento mais difícil da sua vida. Davi, ele acreditava em Deus, ele era fiel, sua fé era uma fé inabalável. Mas mesmo assim, ele estava sendo perseguido, e de forma injusta. Agora imagina você sendo perseguido pela maior autoridade deste país, tendo que se esconder, tendo que fugir, que abandonar sua família, pois tem um monte de militares aí, de polícia na tua cola. É fácil, às vezes, lidarmos com medo quando quem nos ameaça é menos poderoso que a gente. Mas, meu amigo, quando essa ameaça vem do homem mais poderoso, ela se torna real. Nós sabemos que o medo, muitas vezes, ele é fantasioso. E a maioria dos nossos medos são assim. Mas neste caso, não. Davi estava sendo caçado, ele estava sendo procurado. O maligno, ele aproveita muito das nossas fraquezas, em especial nossas fraquezas mentais, para jogar armadilhas, e o medo é uma delas. Por exemplo, medos que muitas vezes nunca acontecerá. Quer ver um exemplo? Talvez você, com certeza, durante a pandemia teve muito medo de perder sua vida, de perder um familiar, de perder seu trabalho. Infelizmente, nós perdemos muitas pessoas, mas você que está aqui me assistindo não perdeu nada, mas teve muito medo. Eu, quando era criança, eu lembro que eu tinha que, para chegar na minha casa, eu tinha que atravessar um cafezal. Nossa, eu tinha muito medo. Sofria quando eu tinha que passar por ali, mas eu passei milhares de vezes e nunca aconteceu nada. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter medo, mas o inimigo, ele aproveita dos nossos maiores medos e da nossa fraqueza, em especial nossa fraqueza emocional. Ele se aproveita disso para colocar nas nossas mentes fantasias, para colocar medo que não existe. E quando o problema não é real, você sente ainda mais, pois você começa a fantasiar, a criar algo estupendo dentro de você, um monstro que te destrói. Ele aproveita as nossas fraquezas para paralisar nossa vida familiar, profissional, a nossa prosperidade. Ele te ataca em tudo. E o medo, meu amigo, ele paralisa, ele destrói. Porém, Davi não estava debaixo de uma fantasia, ele estava debaixo de um medo real. Ele estava sentenciado. Davi entra então numa profunda angústia. Quando lemos o Salmo 61:13 em diante, Davi diz que todavia eu, Senhor, no tempo oportuno elevo a ti a minha petição. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com tua graça infalível. Resgata-me do lamaçal para que eu nele não pereça. Salva-me dos meus detratores e das profundezas das águas. Que eu não seja arrastado por seu turbilhão, nem tragado pelo abismo. E que tampouco se feche sobre mim a boca do poço onde caí.
Não ocultes do teu servo a tua face. Responda-me de pronto, pois estou muito angustiado. Olha essas palavras. Não sei o que você consegue sentir quando lê isso. Mas ao mesmo tempo que Davi estava angustiado, sofrendo, ele dizia: eu te amo com todo o meu ser. O Senhor é o meu penhasco, a minha fortaleza que me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva. Minha torre forte e meu refúgio. Olha isso. O que você sente quando lê isso? Que poder você precisa entender que Davi, ele falava que estava mal, que estava angustiado, que estava perdido. Mas em seguida ele fala que Deus é a sua fortaleza, a sua esperança, o seu refúgio. O sentimento de Davi era de angústia e tristeza, mas o que ele comunicava era o que ele acreditava, era a sua fé. Olha este código que Davi te dá. Presta atenção. Quando você tiver sentimentos de tristeza, o que você tem que fazer? Comunicar alegria. Comunicar alegria, isso mesmo. Quando tiver sentimentos de medo, comunicar coragem. E assim tem que ser em tudo. Em outras palavras, você precisa comunicar sentimentos opostos. E mais, acreditar. Se eu sinto medo, mas acredito que já venci, acabou. Se está fazendo algo e sente que não vai dar certo, você precisa acreditar que já deu certo. Se sente que não vai conseguir, você precisa acreditar que já conseguiu. Se sente que está sendo perseguido, você deve acreditar que já teve o livramento. Você precisa entender e, por favor, não confunda o que você sente com o que você acredita. Os estudos da neurociência já provou que nosso cérebro ele não consegue diferenciar se o que você sente é real ou é um pensamento ou é imaginário. Para ele tanto faz. O problema é que quando você sente medo e acredita neste medo, ele vai te destruir. O medo é, sem dúvida, a maior ferramenta para destruir sonhos, projetos, propósitos, famílias, destruir a sua fé. O medo destrói vidas, ele consegue trabalhar na fantasia e criar algo dentro de você que não existe. O medo, ele te destrói, ele te paralisa. Davi estava sendo perseguido por milhares de soldados, mas mesmo assim, ele escrevia: os que confiam no Senhor são como montes que não se abalam e permanecem para sempre. Assim são os que confiam no Senhor. Davi com certeza não falava o que ele sentia, e sim o que ele acreditava. Eu fico imaginando quais os sentimentos de Davi naquele momento de dor, mas o que ele falava não era aquilo que ele sentia, e sim o que ele acreditava. O que você está falando? O que você está declarando? Provavelmente o que você sente, não o que você acredita. Por isso Davi prosperou. Davi saiu do deserto para o trono porque ele declarava aquilo que ele acreditava e não aquilo que ele sentia. Você precisa entender. A sua comunicação está te destruindo, te deixando mais pobre, sem fé, longe de Deus. Você precisa falar aquilo que você acredita para sair daquilo que está sentindo. Você precisa fazer isso. Mas talvez eu deveria te perguntar, o que você acredita? Se não for nas promessas de Deus, então estas palavras não são para você. Elas não te servem. Porque se você não acredita, não tem fé, elas não te servem. O medo, ele nos paralisa. O inimigo coloca o medo em sua vida para te destruir, para impedir que você alcance o seu propósito, para impedir que você seja um vencedor. E aí, meu amigo, se você acredita nisso, acabou. Eu quero contar um pouquinho sobre minha história para você. Eu venho de uma família muito simples, lá do interior de Rondônia, do meio da roça. Passei por muitos medos, por muitos desafios, mas venci. Mas o maior medo foi quando eu fui fazer a minha matrícula na faculdade de medicina. Eu não tinha sequer o dinheiro da matrícula. Não sabia
como iria pagar. Pensei em desistir, olha, muitas vezes. E muitos falavam, como que você vai pagar? Ninguém da sua família pode te ajudar, você não ganha o suficiente, o que você vai fazer? Mas o que eu acreditava era diferente do que eu sentia. Eu sabia que conseguiria e fui. Quando chegou a minha vez de fazer a minha matrícula, a secretária conferiu a minha documentação. Estava tudo perfeito, tudo certo. Só faltavam duas coisas importantes: o fiador e o dinheiro para pagar a matrícula. Ela disse que sem fiador não seria impossível, pois se tratava de uma faculdade privada e, meu amigo, caí de joelhos, com lágrimas nos olhos, implorando. Mas ela me disse que essas eram as regras. Então, eu disse, com o que eu ganho eu posso pagar a mensalidade. Eu trabalhava na época em 3 empregos como enfermeiro. Por algum motivo ela disse que falaria com alguém da diretoria, mas já sabia a resposta, que não seria possível. Eu então disse, fale com eles e por favor diga que eu posso pagar. Não sei como, mas posso. Quando ela viu então ali os meus contra-cheques, conta de pagar a faculdade, ela me disse, vai viver de quê? Como você vai trabalhar em 3 empregos e fazer medicina em período integral? Isso é impossível. Eu disse então que eu daria um jeito. Sabe o que aconteceu? Ela voltou e disse, eles autorizaram. Gente, eu lutei contra os meus sentimentos e os venci. Sabe por quê? Eu acreditava e eu comunicava isso. Fiz a matrícula da faculdade, concluí, fiz 3 especializações, estou na 4ª. Muitas vezes o inimigo ele usa muitas artimanhas para nos desanimar, para te desanimar. Ele usa pessoas, ele usa os seus medos. O que era meu medo se tornou minha maior vitória e meu maior testemunho. Você não vai ver Davi murmurando, mas vai ver Davi declarando que ele acreditava. Eu sinto medo, mas aqueles que acreditam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam e duram para sempre. Já faz mais de 3.000 anos que Davi falou estas palavras e estamos aqui falando justamente dele. Eu acho que ele estava certo. Se aconteceu na vida de Davi, na minha vida, pode acontecer na sua vida também. Então declare o que você acredita e não o que você sente. Muitas vezes somos enganados pelo nosso coração. Se eu tivesse me guiado pelo meu medo, eu não seria hoje um cardiologista. Davi não teria sido rei. Porque muitas pessoas não prosperam porque acreditam mais no que sentem, não naquilo que realmente pode acontecer. O medo ele paralisa, a timidez bloqueia. Meu amigo, você precisa acreditar no que ainda não veio, mas primeiro declare aquilo que você acredita e tenha fé e faça. Mesmo com medo, vá e faça. O medo faz você sofrer por algo que nunca vai acontecer e logo você estará como muitos sofrendo de depressão, de ansiedade, com medo de algo que talvez nunca acontecerá. Não deixe o medo te destruir. Não deixe o medo destruir tua família, teus sonhos, teus projetos. Se você acredita em Deus, e eu tenho certeza que sim, Ele é eterno, os seus sentimentos não. Quando você acordar de manhã triste, desanimado, depressivo, olhe para o alto e diga que existe um Deus que é eterno e quer que eu seja feliz. E eu acredito. Não sei se você parou para pensar que Davi conversava sozinho. Acho que ele era uma espécie ali de autoterapeuta. Lê comigo Salmo 42:11. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Se você não tem com quem falar, fala com você mesmo. Davi falava com ele. Fale com Deus, dobre o teu joelho, ore, comunique a alegria e você vai mudar o seu sentimento. A comunicação muda a sua química cerebral e mudará o seu sentimento. A decisão é sua. Davi tinha a certeza que Deus era a sua esperança. Eu quero ler contigo aqui o que diz no Salmo 121.
Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu quero falar para você que Deus tem um plano, um propósito na sua vida. Só depende de você acreditar, não nos seus sentimentos, porque eles são passageiros. Acredite em Deus e você vencerá. E você será um vencedor, porque Deus te deu um propósito e o propósito está com Ele. Obrigado. E não esquece de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ouvir essas palavras que Deus deixou para você.